Eu creio que Deus quer fazer algo, hein? Eu creio que Deus quer nos ministrar uma palavra. Eu creio que Deus tem algo no nosso coração nessa manhã. Como a Edilene disse, como a irmã Edilene disse, vamos embora para casa. Mas o Senhor, por esses dias, trouxe uma palavra no meu coração. E eu vejo que o Senhor tem insistido em algumas coisas, em ministrar algumas coisas ao meu coração. E eu vejo que, como pastor dessa igreja, eu vejo que o Senhor quer fazer algo nesse lugar, quer fazer algo nas nossas vidas. E há uns 2 fins de semana atrás eu ministrei sobre José, e essa palavra mexeu muito comigo, no meu pessoal, falando para mim. Essa palavra ministrou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que ministrou outras vidas, ministrou outras pessoas, pelo que as pessoas testemunham após uma palavra. E essa semana o Senhor começou a ministrar algo sobre alguém, sobre um personagem bíblico, sobre alguém que tem uma passagem pela Bíblia muito marcante, uma passagem pela história muito marcante. E a partir daquele momento o Senhor começou ministrar a minha vida em todo tempo, em todo lugar que eu ia. Essa palavra vinha ao meu coração, essa palavra vinha ao meu entendimento, e o Senhor ministrava algumas coisas, falava algumas coisas muito profundas, e ele falava, como se falava assim: entregue isso para a minha igreja, entregue esse recado para a minha igreja, transmita para a minha igreja. Eu já quero dar uma notícia para você nessa manhã, meu irmão: rompa com o passado. Não construa nada em cima de um passado de dor, de sofrimento. Não construa nada em cima de um passado que te frustrou e de um passado que só fez te sofrer. Não seja uma resposta ao passado. Tudo que nós fazemos hoje, tudo que muitas pessoas fazem hoje, é pelo que aconteceu no passado. E às vezes, sem perceber, nós fazemos algo com alguém, damos uma resposta grosseira a alguém, damos uma resposta, ou fazemos algo, temos alguma atitude, respondendo a uma frustração do passado. E a frustração do passado vai nos movendo, nos arrancando de lugares, fazendo que julgamos pessoas, destruímos pessoas, julgamos pessoas e não avançamos na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: rompa com o passado. Agora fala para ele assim: esquece. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1, livro do profeta Samuel. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. E o rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber onde ele se encontra agora. E diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lo-debar. Então Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul,
veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas. Portanto, o chamei para lhe demonstrar a bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Destituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tu preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Mediante, Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a tua presença já é real nesse lugar. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. Eu sei que nessa manhã é uma manhã de muita graça que o Senhor tem derramado, de muita unção, porque nós não merecemos, mas o Senhor insistiu em derramar o teu amor sobre as nossas vidas. O Senhor decidiu por cada um de nós. Então, meu Deus, que a tua palavra, que é poderosa, que a tua palavra que rompe a morte e transforma em vida, que a tua palavra que cura, que liberta, que restaura, que essa palavra que é anunciada nessa manhã, que essa palavra que eu ministro nessa manhã, que é a palavra do Senhor, Pai, nessa manhã, nos transforme e nos mude, Senhor, e nos arranque do lugar, Senhor, onde estamos, e coloque no lugar que o Senhor quer, que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui a história de um homem que nasce no berço de ouro. Sabe aqueles caras que nascem no berço de ouro? É esse rapaz, Mefibosete. O cara nasce na linhagem real. Ele nasce neto de Saul, filho de Jonatas. E o cara está predestinado a assumir o trono. O cara nasce no palácio, o cara nasce tendo todos os benefícios que alguém queria. E ele nasce nessa família e tudo estava certo para dar certo. Sabe quando tudo está certo para dar certo? Não tinha nada para dar errado. E aí, Saul se perde nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu coração, desvia as suas intenções das intenções do Senhor e começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Deus usa o profeta Samuel para ungir Davi, preparando Davi para um tempo de sucessão do reinado. Mesmo Davi não sendo de uma linhagem de rei, Deus escolhe Davi na casa de Jessé e separa esse menino para uma hora ele assumir o reinado, para uma hora ele se tornar um rei, porque Deus escolheu. E aí durante todo esse tempo, numa guerra, Saul e Jonatas são mortos e a babá pega um menino com 5 anos de idade e vai sair uma fuga. Aquele menino cai do cavalo, quebra as suas pernas são quebradas e ele fica aleijado com 5 anos de idade. Numa fuga ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Esse lugar é conhecido como um lugar infrutífero, um lugar em que não nasce nada, um lugar que não prospera, e conhecido também como um lugar incomunicável, um lugar de esquecimento. Sabe quando você está num lugar e a internet não pega? Sabe quando você está num lugar, o Wi-Fi não pega aí o 3G, o 5G, muito menos. Nesse lugar que não chega a informação, num lugar esquecido, é para esse lugar que ele é conduzido. Não é para um trono, não é para um reinado, não é para assumir o trono do seu avô, do seu pai, mas ele é levado para um lugar totalmente diferente daquilo que ele nasceu para desfrutar. E a realidade ao redor dele começa a falar tão alto, porque a maior dificuldade de uma pessoa não é física. Deixa eu dizer para você, a maior dificuldade não é física, não é você não poder andar, não é você não poder falar, não é você não poder se locomover. A maior dificuldade
pessoa, a maior deficiência de uma pessoa é na mente. É quando ela não consegue produzir na sua mente um futuro. É quando ela não consegue, com os seus olhos e com a sua mente, enxergar aquilo que Deus tem para o coração dela, aquilo que Deus tem para a vida dela. Então toda essa situação limitou esse homem ao ponto de ele não enxergar que ele podia ter um futuro, que a vida dele poderia ser mudada. Tem governado a sua vida, as situações, ó Deus? O que tem feito você se mover, as situações, ó Deus? Não, aqui está difícil, eu vou sair. Você vai sair porque está difícil ou porque Deus mandou? Eu vou sair dessa empresa, essa empresa é muito difícil, aqui está difícil. E aí, Deus mandou você sair. Qual voz e qual destino que nós estamos tomando? Para onde eu estou indo? E pegando um embalo, uma mensagem do caso, para onde eu estou fugindo? Às vezes você está dizendo, não, eu vou para aquele lugar que é bênção, mas aquele lugar é a sua fuga, é a sua caverna, é o Lodebar, é o lugar que Deus não vai falar com você. Aí você imagina esse jovem passando por toda essa frustração, tudo que ele começou a produzir, queridos, a partir do momento da frustração, foi aquilo que ele viveu. Então ele viveu um momento de frustração, ele viveu um momento de dor, ele viveu um momento em que ele se deparou com as suas pernas paralisadas, sem poder andar, se tornou um paralítico. E a partir daquele momento marcou a vida dele de uma forma que ele não conseguia mais enxergar o que Deus tinha para a vida dele. O que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã: quantas pessoas não estão sentadas nesse banco da igreja, ou até ministrando nesse altar, e não conseguem mais enxergar o que Deus tem, porque um dia alguma situação o parou no meio do caminho, o deixou paralítico no meio do caminho. Paralítico é aquele que está parado, é aquilo que para. Quantas pessoas não estão paradas no meio do caminho, desistindo do sonho, desistindo do projeto, desistindo do chamado, desistindo daquilo que Deus tem para ele, desistindo da família, desistindo de tudo, porque um dia a frustração falou mais alto do que a voz de Deus. Deixa eu dar uma notícia para você: não deixe a frustração falar mais alto que a voz de Deus na sua vida. Não deixe que a frustração fale mais alto que a voz de Deus no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos. Não deixe que a frustração fale mais alto que os seus sonhos. Não deixe que a frustração cale a promessa sobre a sua vida. Não construa coisas em cima da frustração, porque você vai se frustrar pela segunda vez, e pela terceira, e pela quarta, e vai continuar se frustrando. O que nós temos que entender é que o passado é uma marca para construir o futuro. Aquela frustração foi tão grande que fez aquele jovem esquecer de onde ele saiu e aonde ele nasceu. A frustração de muitas pessoas tem sido tão grande que elas esqueceram para que elas foram chamadas. Para que Deus me chamou? Para que Deus te chamou? Hoje eu conversava, sexta-feira eu conversava com o pastor, ele disse: hoje a gente prega mais para crente desviado, para pessoas fora da igreja, do que para pessoas que nunca entraram dentro da igreja. E hoje muitas pessoas não querem saber de igreja. E hoje nós temos uma grande parte, um número muito significativo de pessoas desigrejadas. Pessoas que acreditam em Deus, que se declaram cristãos, mas não querem entrar dentro da igreja. Porque pessoas igual eu, pastores igual os pastores estão sentados aí, pessoas igual vocês estão sentados aí, frustraram tanto essas pessoas que elas não querem entrar dentro de uma igreja, porque a igreja fere, porque a igreja mata. Porque nós, como igreja, estamos construindo em cima da nossa frustração. Quando Jesus vem, Jesus não constrói nada em cima de uma frustração. Jesus não questiona em momento nenhum o ato de Adão. Eu estou aqui por causa de Adão. Não, Jesus disse o que eu vim para fazer. Jesus sempre anuncia o que ele veio para fazer. Jesus ia no lugar e dizia: eu vim. Deixa eu dizer uma coisa: você precisa descobrir porque você está aqui. Você precisa descobrir porque você está aqui. Quando eu estou dizendo aqui, não é igreja, porque você está aqui na terra. Você precisa descobrir o seu propósito.
Você precisa levantar do lugar onde você está sentado, do lugar onde você está paralisado e descobrir. E quando eu digo isso, irmão, não é uma mentalidade fechada só para a igreja. Você precisa descobrir porque você não termina seus estudos. Você precisa descobrir porque você não termina os seus livros, as suas leituras. Você precisa descobrir porque você não termina os investimentos, os projetos que você começa. Você precisa descobrir porque está tudo parado na sua vida. Você precisa descobrir para dizer: eu vim para ter vida e vida em abundância. Eu vim. Eu estou aqui para ser uma resposta do céu na terra. E quando olharem para mim, tudo isso que está acontecendo na sua vida, tudo isso que está acontecendo através de você, é porque Deus está fazendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chega num lugar, você é parado pela polícia. Quem já foi parado pela polícia sabe, né? Aquele famoso enquadro. Mão para a cabeça. Cadê o documento? E aí eles pegam o seu RG e através do RG, já foi parado pela polícia, já levou enquadro, já deu risada. Pega o RG e através daquele RG eles descobrem. Eu lembro que uma vez eu fui parado pela polícia, eu usava as roupas do meu irmão usava minhas roupas. E na calça que eu tava, o policial bateu: o que é isso aqui? Tirou, era o RG do meu irmão. Aí para explicar para a polícia que eu tava com o RG que não era meu, 2 horas da manhã na rua, você imagina. O policial falou: é vagabundo. Essa hora na rua, com o RG de outra pessoa. E aí o policial falou assim: como é o nome do seu pai? Falei: Miguel Alves de Souza. Não é Miguel Correia de Souza, não. Falei: é Miguel Correia de Souza. Eu estou nervoso. Ele falou: você está nervoso porque você está errado. Não estou errado. Calma, o que você está fazendo de errado? Falei: não estou fazendo nada de errado. É que agora eu fiquei nervoso. Aí vai explicar, tal. Só que eu estava com um RG que não era meu, então não servia para mim. Tem muita gente dentro da igreja que construiu uma identidade falsa e tem caminhado em cima dela. E quando as pessoas perguntam: por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Porque me frustraram, porque me pararam. Deixa eu dizer para você, dar uma notícia para você nessa manhã. Ei, você construiu uma identidade falsa e tem caminhado em cima dela. Você tem se escondido atrás de uma identidade que não é sua. Pode doer, pode sangrar, pode sofrer, mas você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Ele chamou você e não chamou outro. Ele chamou você e não chamou outro. Eu estou pregando na igreja nessa manhã e estou dizendo para você: o Senhor está te chamando para um novo tempo sobre a sua vida. Sai do lugar da frustração. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade, muitos sabem disso. E eu lembro que chegava dia dos pais na escola, a gente, até isso estão querendo tirar. Dia dos pais, dia das mães, né? A mãe estava relatando para mim, que é dia dos cuidadores agora, né? Eu lembro que tinha dia dos pais na escola e isso marcou muito a minha vida. Um dia eu estava fazendo um presente dia dos pais, era um palitinho de sorvete, ali a gente fazia tipo uma gravatinha no meio, escrevia: pai, te amo. E uma menina levantou da cadeira, foi até o meu lugar e disse: para quem você está fazendo esse presente? Isso aí, você não tem pai. Desculpa me emocionar, isso aqui é alma, não é espírito, não. É que a cena ainda. E eu podia pegar aquilo e marcar a minha vida. Por muito tempo marcou a minha vida, por eu não ter pai. Eu lembro que fim de semana os pais sempre levavam os filhos para passear. E todos os meus colegas de rua, de casa, tinham um pai. Eu não tinha um pai. Meu pai morreu com 9 anos, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai morreu com 40 anos, infarto fulminante. Dormiu, acordou e teve um infarto fulminante ali. A vida do meu pai se foi. Mas você imagina se eu construísse algo em cima da dor. Você imagina a gente construir algo em cima da dor. O que a gente vai gerar se a gente construir algo em cima daquilo que nos frustrou?
O que a gente vai gerar se a gente construir algo em cima daquilo que nos parou um dia, ou que nos machucou um dia, que nos feriu um dia? Nós vemos a história de um homem na Bíblia que começou a viver isso na vida dele. E aí um dia um rei se levanta do seu trono, para tudo que está fazendo e diz: aí, eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguém ainda da família de Saul em vida? Da linhagem de Saul, eu preciso fazer alguma coisa. Davi descobre que tem um servo de Saul chamado Ziba, chama esse homem à presença dele. Quando esse homem vem, ele diz: ei, tem alguém ainda? Diz: tem um aleijado, ele está lá em Lodebar, só tem ele, então chama ele. Quando aquele homem chega diante de Saul, de Davi, ele chega e diz, tremendo, e aí Davi diz: eu não vou te fazer mal. Sabe por que Davi diz isso? Porque o que era para acontecer? Esse cara está vivo ainda, ele é da linhagem real, ele ameaça o meu trono, eu tenho que matar esse cara. É isso que acontecia. Matava toda a família dos outros reis, assumiu o trono e não havia mais ameaça. Então Mefibosete podia ser uma ameaça para Davi, mas Davi chama ele e diz: ele, tem lugar na mesa para você. Você vai sentar na minha mesa e você vai comer na minha mesa todos os dias. E sabe todas as propriedades do seu pai, sabe todos os servos do seu pai, todas as propriedades eu vou te devolver, e os servos também. E tudo que aquela terra produzia é seu. Eu estou te restituindo. Mas todos os dias da sua vida você vai sentar na mesa do rei. Aí deixa eu trazer essa mensagem para mim e para você. Existe um rei também que levantou do trono e diz: eu vou lá, eu vou conquistar tudo por eles, eu vou dar o direito para eles, eu vou pôr eles na mesa de volta, eu vou pôr eles no lugar deles de volta. Eu vou fazer isso. Aí Jesus veio, pega eu e você, aleijado, paralítico, pobre, esquecido, em Lodebar, no seu lugar que você estava, e diz: eu vou dar a vida por ele, eu vou dar a vida por ela, eu vou dar o direito de novo para eles sentar na mesa do Pai. Como Jesus faz isso? Jesus prova isso quando ele chama os discípulos, senta na mesa, ceia com os discípulos, coloca os discípulos na mesa e dá o direito de cear. Semana que vem é ceia, né? Semana que vem nós vamos sentar na mesa, porque Jesus nos deu esse direito de sentar na mesa aqui. E aí eu deixo esse direito porque me frustraram, porque me feriram, porque me machucaram, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, porque tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas se eu dizer para você, as situações não mudam a palavra de Deus. As situações não mudam aquilo que Deus quer construir, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua casa. Não são as situações que vão mudar, não é a doença que vai mudar, não é a falta que vai mudar, não importa o que aconteça, não muda. Salmo 139, 16. Quer dizer, pastor, tem a ver com a mensagem? Se vocês conseguirem colocar aqui, peguei eles bem de surpresa. Teus olhos viam meu embrião em teu livro, foram registrados todos os meus dias, todos, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Antes de você existir, Deus já estava lá. Vai sofrer, vai doer, vai passar por onde, vai pensar, mas vai chegar uma hora
Nossa, cara, de repente, você já está na igreja aí. Nossa, de repente tem um ano que vocês estão na igreja, vocês já mudaram para um lugar maior. Nossa, de repente. Vai saber o que significa. Esse de repente de Deus demora, irmão. Esse de repente demora. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, foi de repente, mas vai ver noite de sono, vai ver sofrimento, vai ver tristeza, vai ver lágrimas. Às vezes as pessoas veem você lá, carrinho, né, Juliana? Nossa, de repente você ganhou um carro da sua patroa. De repente ela chegou e dá um carro para você, para saber a história, para saber o sofrimento. Quando você entrou lá, quando você começou, o que você passou, tudo que você se dedicou. É de repente, de repente. Tem processos, irmãos, que doem. Depois de 20 a 25 anos, não uma idade exata, que aquele menino está lá naquele lugar esquecido. Deus vem na mente de Davi. Davi diz, ei, para tudo aí. Oh, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não deve nada para ninguém, irmão, e Deus não vai ficar em dívida com você. O que Deus falou para você que vai acontecer, vai acontecer. Janaína, quando eu vi aquela foto lá, você segurando aquela cruz, eu não estava lá, mas eu senti uma presença tão grande. Eu vi Deus devolvendo você para a mesa, dizendo, você venceu. Você passou pelo momento de dor, você passou pelo momento de sofrimento. Um dia você saiu de um lugar chorando, mas hoje eu te coloco no meu altar sorrindo. Por isso que o Senhor disse. E aí pega aquele menino aleijado, quando ele chega e diz, esse cara vai matar, esse cara vai matar, ele vai matar. Eu sou o único da família de Saul, eu sou o único que posso se levantar e tomar o lugar dele ainda, a não ser os filhos dele. Aí Davi disse, não, eu não vou te matar, eu não vou te fazer mal. Eu quero te restituir, eu quero te pôr de volta na mesa. Aonde você está, você estava ali com o meu direito, está magrinho, vou te pôr na mesa, você vai comer com ele. O que eu comer, você vai comer, o que eu beber, você vai beber. O que me servir, eu vou servir para você. A partir de hoje, você vai viver como rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós andamos em lugares, nós andamos como pessoas desgarradas no mundo, sofrendo, chorando, mendigando algumas coisas. Deixa eu dizer, o que o Senhor tem para você é muito maior. Sabe qual é o problema? Não são as pessoas, é nós, estamos confundindo a nossa identidade. Você é filho e você é filha, e a sua identidade no Senhor não pode ser confundida. O direito que você tem em Deus não pode ser roubado por ninguém. Então ninguém pode chegar e dizer para você, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Numa empresa em que você é contratado, isso pode acontecer. Isso você tem que aceitar, você tem que assinar um contrato. Deixa eu dizer para você, rasgue o contrato do passado. Onde você parou, que te fez parar, que te fez sofrer, que te faz reagir assim. Às vezes a gente reage de uma maneira, porque a gente ainda está preso no passado que nos fez sofrer. Porque a gente ainda está construindo coisas, querendo construir coisas em cima de um passado errado, de um passado de sofrimento. Deus te chamou para romper com o passado. Rompe com o passado. Não, eu vou tratar meus filhos mal porque meu pai me tratava mal. Não, eu vou tratar meu filho bem porque meu pai me tratava mal. E eu não gostava que meu pai me tratava mal. Rompe com o passado. Não, eu vou pegar esse menino e vou fazer ele sofrer o que o vô dele fez ele sofrer. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é sobre o que as pessoas estão te entregando. É sobre o que você tem para entregar. Você pega a sua caixinha de correio e lá está uma bomba. No outro dia você vai pegar e pôr uma bomba na casa de alguém também. Então eu reagi assim porque toda ação tem uma reação. Só que a sua reação tem que ser a reação de Cristo. Não, você viu como ele falou também? Você viu como ela falou? Não. Não é sobre o que estão fazendo com você, é sobre o que você tem que fazer. A minha identidade em Cristo, eu descubro, não é o que estão fazendo comigo, é o que eu tenho que fazer.
Não, eu vou parar porque você viu o que fizeram comigo. Não, não é o que fizeram com você. É o que você tem que fazer. Pastor, você não pensa assim? Às vezes pensa. Não, eu vou parar. Vou desistir. Estava conversando com uma pessoa ontem. Ontem eu cheguei em casa. Eu até pensei em vir na igreja e ver as meninas ministrar. E aí eu cheguei do serviço. Pensei em ligar para o Guina para a gente trabalhar um pouco. Aí eu falei, não. Aí o Espírito disse, fica em casa. Ontem Jesus estava igual os governantes na pandemia. Fica em casa. Eu falei, tá bom, vou ficar em casa, Jesus. Minha filha mais velha estava em casa, na cara, assistindo na sala. Eu falei, vou fechar a porta do quarto, tá bom? Depois você bate aí. E eu fiquei ali no quarto com o Espírito Santo e ele ficou ministrando, falando ao meu coração, ministrando tantas coisas. E foi um momento assim, igual diz o louvor, só eu e ele. E eu já estava com essa palavra no coração e já tinha ministrado algumas coisas. E ele começou a dizer algumas coisas. E o Senhor falava exatamente isso. Ele disse, não é sobre o que você está recebendo, é sobre o que você tem que fazer. Irmão, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é você. Não transfira. E essa transferência às vezes é em cima do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que falaram. A gente se frustra com as pessoas porque a gente dá às pessoas aquilo que a gente tinha que dar para Jesus. Essa é uma fala do Luiz Hermínio, mas é uma grande verdade. Não dê para mim aquilo que você tem que dar para Jesus. Não dê para ninguém aquilo que você tem que dar para Jesus. O lugar de Jesus é intocável. O lugar de Jesus na minha vida tem que ser intocável. Então quando a gente fala em fazer algo para Deus, essa atitude de Davi, ele está fazendo algo para Deus. Muitas pessoas podiam olhar para Davi e dizer, esse cara é louco, vai restituir. Logo lá na frente, esse cara vai tomar o lugar dele. Mesmo sendo aleijado, vão encher a mente desse menino. Vão dizer que é ele que tinha que estar no lugar de Davi. Ele está correndo um risco muito grande. Deixa eu dizer para você, irmão, se Deus te colocou no lugar, pode ter certeza que ninguém te tira. Aonde está o problema? A dúvida. A dúvida. Não caminhe com a dúvida. Ah, mas será? Ou você vai receber. Será? Não vai. Não, mas porque fulano, ciclano, beltrano, irmão, sai da terceirização. Para de transferir e terceirizar as coisas. O que Deus chamou você para fazer, faça. O que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Mas dói. Tinha um amigo meu que falava que a moleza vai mastigar água. Que a moleza vai mastigar água. O evangelho dói. Não é essa fantasia que às vezes a gente vê por aí. Ai, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Nós adoramos Jesus nesse lugar. Eu adoro adorar, eu adoro o louvor, eu adoro. E é tudo muito poético, tudo muito lindo. Nós estamos entregando uma adoração. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos crescer como igreja, crescer como cristão, crescer como filho, crescer como filha, sair do colo do pai um pouco e dizer, ei pai, deixa que eu resolvo. Não do meu jeito, do seu jeito, mas eu vou resolver. Às vezes a gente fala, ei pai, deixa que eu resolvo, você resolve. Aí vai lá, atrapalha tudo. Aí tem que resolver de novo, aí resolver lá na frente, resolver aqui atrás, porque a gente embaraça tudo no meio de campo. Quando Jesus falar, toca a bola para aquele ali, toca. Quando Jesus falar, passa. Elias estava na caverna, estava em depressão, Deus manda ele sair, ungir 3 homens. Um desses homens que é Eliseu, o anjo diz para ele, você vai ungir Eliseu e ele vai ser o seu sucessor. Imagina que coisa difícil, cara. Você vai ungir o cara, ele vai ser o seu sucessor. Jesus já está preparando. 2 visões, a visão do que isso é meu e a visão de que Deus tem preparado algo muito maior. E aí Eliseu, como entendeu o que o Senhor tinha para ele, Elias, vai ungir Eliseu, que Eliseu ia assumir o lugar de Elias. Davi, como entendeu o que ele tinha e o lugar que ele estava, era Deus que tinha colocado, ele vai e levanta o homem que podia ser o seu sucessor, coloca do seu lado e diz, eu vou restituir tudo a você. Entenda uma coisa nessa manhã, não deixe as situações confundir a sua identidade.
Não deixe as situações te roubar do lugar onde Deus te colocou. Quando pega a sua identidade, dá lá, né? Você pode falar que é de qualquer lugar. Pode falar, eu nasci nos Estados Unidos. Eu nasci em Alphaville. Nasci em Barueri. Só que quando pega a sua identidade, Cavujo. Esse lugar não tem nem no mapa. Cavujo, vai procurar no mapa, Cavujo, na Bahia. Eu não vou falar quem nasceu lá, porque senão não arrumo briga em casa. Natural dele, Cavujo. Natural. Eu estou falando palavrão, meu irmão. Só nome da cidade. Então você pode, queridos. Você pode falar para qualquer pessoa: não, eu não sou cearense, não. De onde você nasceu, Leão? No Ceará? Você é de onde? Hã? Não, é Campos Salles, olha lá. Olha o tamanho da área. Olha o tamanho da área. Aí você pega a identidade. Quando você olha para a identidade, você diz: não, nasceu no Ceará. Quando nós pegamos a nossa identidade em Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de. Então, a partir do novo nascimento, é uma nova história. É uma nova história, um novo começo, são novas atitudes. Tudo aquilo que aconteceu daqui para trás não importa mais. E quem vai dar uma resposta para Deus sou eu. Então, que tipo de resposta nós estamos dando como igreja? Que tipo de resposta nós estamos dando como filho? Que tipo de resposta nós estamos dando como pastores? Porque uma das coisas que nós sabemos bem, que Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Como assim, pastor? Através de uma ação minha, Deus se manifesta. Através de uma ação sua, Deus se manifesta. Então não é você que está esperando Deus fazer, deixa eu te chocar. Não é você que está esperando Deus fazer, é Deus que está esperando você fazer. Mas a minha vida inteira eu ouvi dizer: não, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, vamos ver o que você vai fazer. Você vai parar ou vai continuar? Deu certo, pastor, eu vou continuar glorificando a Deus. Deu errado, eu vou parar. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos dizendo: vou esperar Deus fazer. Se Deus já fez tudo, se está tudo preparado, o que eu estou esperando Ele fazer? Não, é Deus que está esperando você fazer alguma coisa. Olha para a pessoa do seu lado e diga: faça alguma coisa. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida nessa manhã? Como está a sua entrega? Como está a sua vida com Deus? O que tem te levado para longe de Deus? O que tem feito você confundir a sua identidade? O que tem feito você deixar aquilo que Deus te chamou para fazer? Eu não sei se eu anotei aqui, mas mais à frente, 2 Samuel capítulo 19, versículo 29 e 30. 2 Samuel 19, versículo 29 e 30. Mefibosete, ele tem a oportunidade de revelar o seu coração, de revelar a sua intenção. Então o rei respondeu: tu já me explicaste o suficiente, já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou: rei, deixa que ele receba tudo, uma vez que o meu rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Só para você entender, Ziba, ele deixa Mefibosete para trás, não leva Mefibosete diante de Davi, e Davi questiona a ausência dele. E quando questiona a ausência dele,
Diz: meu rei, eu não fui por causa disso, fui por causa daquilo. E aí o rei diz: então tá bom, então eu vou repartir o que você tem com Ziba. Ziba vai para um lado, você vai para o outro. Ele diz: não, eu prefiro ficar na mesa com o Senhor. Ele leva tudo e eu fico aqui. O Senhor já fez muito por mim, o Senhor me pôs na mesa de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada é mais importante do que a presença do Rei. Nada é mais importante do que estar na presença do Rei. Ele podia dizer: não, as minhas terras, tudo aquilo que o Senhor me restituiu, tudo aquilo que o Senhor me deu. Ele diz: não, deixa que Ziba leva. Só me deixa aqui na mesa. Só me deixa ficar nesse lugar. Não deixe que as frustrações te levem para longe da mesa. Não deixe que as coisas boas te levem para longe da mesa. Não deixe que nada te tire da mesa do Rei. Não deixe, não deixe, não deixe. Falei de um passado de coisas ruins, mas agora você está se deparando com coisas boas. E da mesma maneira ele não está negociando e dizendo: eu quero ficar nesse lugar. Deixa eu dizer para você uma coisa: qual lugar que Deus te chamou para estar? Que Deus te chamou para fazer? Eu não estou falando sobre servir uma igreja, estou falando sobre servir ao Rei. Eu não estou falando sobre servir uma igreja. Quando a gente estava reformando aqui, alguns meninos disseram: se eu estivesse recebendo para fazer esse serviço, eu não via. Se eu estivesse recebendo, eu não via. Mas eu sinto prazer em estar aqui. E aí a gente ficava até 2, 1h30 da manhã, depende do dia, depende da coragem, né? Dependia da quantidade de força do dia, do ânimo. E aí, mas dependia do ânimo do Guina, né? O primeiro dia o Guina colocou 4 peças. Foi 4 ou foi 6? Eu falei: meu Deus do céu, olha o azulejista que Jesus mandou. E aí a gente falou: o Alan mexia a massa e eu intercedia. Senhor, usa as mãos dele. Senhor, ele tem força de vontade, Jesus. Jesus, ele consegue. Jesus, ele... o bichinho está fazendo certinho, mas é devagar demais. Aí, Deus enviou um leão para. Eu sempre envio um leão. Aí o leão chegou e falou assim: rapaz, passa já a massa no chão, põe o peso no chão, já põe assim que vai na rapa. O homem no segundo dia colocou quantas? 20 e poucas. E o terceiro dia, 45. O Senhor faz a obra ou não faz? Ele termina. E aí, para a glória de Deus, eu falava: eu estou aqui por causa do prazer gostoso. Eu já estou sentindo até falta. Onde eu estava em casa, eu quero ir lá para a igreja fazer alguma coisa. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Como eu digo, não é sobre servir uma igreja. Pastor, você quer que eu sirva essa igreja? Não, não quero que você sirva essa igreja. Eu quero que você sirva Jesus através dessa igreja, através de outra igreja que você congregar. Nós servimos a Jesus na igreja, mas nós não servimos a igreja. Não quero que você seja alienado a uma placa de igreja, dizer: não, é a minha igreja, é a minha igreja. Eu não quero que você defenda uma placa de igreja, mas defenda aquilo que Jesus derramou sobre a sua vida e aquilo que Ele te chamou para fazer. Ei, não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a frustração. Um dia Ele se levantou do trono e lembrou de você. Vai se colocando de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a falar com Ele. Comece a dizer palavras para Ele nessa manhã. Se há algum lugar que dói, se há algum lugar que te machuca ainda, se há algum lugar que você sente dor ainda, diga para Ele. Quando nós vamos ao médico, o médico diz: onde está doendo? A gente fala, o médico trata daquela área. Não faça diferente nessa manhã. Não faça diferente. Tem algo doendo ainda, tem ferida, tem dor.
Tem coisas que ainda você lembra e te machucam. Apresente a Ele nessa manhã. Diga para Ele aonde dói nessa manhã. Diga a Ele, diga a Ele. Oh, Jesus. Nós colocamos diante do Senhor nossa vida, nosso coração. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma frustração, nenhuma dor, nada, Jesus, pode nos parar. Nada pode parar o agir do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Que aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, por mais que haja dificuldades, por mais que haja luta, por mais que haja guerra, o sentimento, o pensamento de desistência, ele não vai nos vencer. Pois a Tua palavra é sobre a nossa vida, a Tua palavra é sobre a nossa casa. Meu Deus, nessa manhã eu oro, Senhor, pelos ministérios, por aqueles que têm o chamado, por aqueles que o Senhor chamou para algo, Pai, e por algum motivo, por alguma razão, parou no meio do caminho. Que o Senhor nessa manhã, Pai, meu Deus, traga de volta, meu Deus, traga de volta a vontade de Te adorar, traga de volta, Senhor, a vontade de estar na Tua presença, servindo ao Senhor, Pai. Meu Deus, eu oro pelos casamentos, eu oro pelas famílias deste lugar, eu oro pelos filhos, pelos pais, pelos relacionamentos. Meu Deus, eu oro por tudo aquilo, Senhor, que um dia a frustração tentou tirar, pelos sonhos, pelos projetos. Pai, pessoas que estacionaram, que pararam os seus sonhos, pararam os seus projetos. Nós declaramos em nome de Jesus nessa manhã. Nós declaramos em nome de Jesus nessa manhã sobre as famílias. Nós declaramos em nome de Jesus nessa manhã sobre os ministérios. Nós declaramos sobre os projetos, sobre as leituras. Nós declaramos, ó Pai, que em nome de Jesus nós damos um start. Nós começamos de novo. Nós começamos de novo a fazer aquilo que paramos. Nós voltamos, Senhor, para onde precisar, para estar na mesa com o Senhor. Nós saímos do lugar do esquecimento. Nós saímos do lugar, meu Deus, do sofrimento, do lugar onde nada prospera, onde nada frutifica, meu Deus, para entrar no lugar do Senhor, para entrar nos Teus planos, nos Teus projetos, Jesus. Nessa manhã nós te entregamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, Jesus.